A caderneta de vacinação das crianças com menos de 5 anos deve ser atualizada neste mês em todo o país. Vamos a Brasília falar sobre o assunto com Gabriela Lafetá. Bom dia, Gabriela. Rodrigo, o Ministério da Saúde disponibilizou para estados e municípios 18 milhões e 600 mil reais para investir na mobilização nacional. Ao todo, 34 mil postos de vacinação e 350 mil profissionais vão estar envolvidos na campanha. O objetivo é imunizar as crianças que estão com as vacinas atrasadas. A campanha, que vai de 24 a 30 de agosto, irá ofertar o calendário básico da saúde infantil. Para chamar a atenção do país, um roteiro bem descontraído. Em meio a muita música e festa, o filme da campanha traz crianças cantando o novo sucesso do Mano Zé Gotinha. Leve a caderneta para atualizar. 24 de agosto, se liga no verão. É hora de voltar ao posto de vacinação. Quem tem menos de 5 anos tem um encontro comigo. Zé Gotinha, nosso grande amigo. Dia 24 de agosto, leve as crianças menores de 5 anos a um posto de vacinação para atualização da caderneta. O Ministério da Saúde também vai disponibilizar uma suplementação de vitamina A para crianças de 6 meses a menores de 5 anos das regiões Norte e Nordeste, além de municípios prioritários do Plano Brasil Sem Miséria. A medida pode impedir infecções como diarreia e até o risco de morte. A meta do Ministério é imunizar quase 15 milhões de pequeninos. O ideal é o pai e a mãe levar a criança junto com a caderneta. Se não tiver a caderneta, leva a criança. Porque lá no posto de saúde pode ter algum registro de quando recebeu a vacina, ou mesmo se não tiver registro, tem uma regra muito clara do Ministério da Saúde que os profissionais de saúde seguem, que é como atualizar as vacinas de acordo com a faixa etária. O ministro também falou sobre o decreto assinado pela presidente Dilma Rousseff para acelerar o registro de novas vacinas e medicamentos pela Anvisa. Poder acelerar o acompanhamento, por exemplo, da qualidade do trabalho que é feito nas fábricas de medicamentos, estabelecer notificação, registro de notificação para reações adversas que possam existir, por exemplo, a produtos cosméticos, a perfumes, ou seja, uma grande mudança na Anvisa, procurando reduzir o prazo para que o medicamento é registrado. E uma boa notícia para você que usa celular no sistema pré-pago. A Justiça Federal definiu que as operadoras de telefonia não podem determinar prazo para a utilização dos créditos. As linhas pré-pagas são maioria no Brasil, 211 milhões, o que representa 80% dos celulares habilitados. O Wilson é um dos que preferem pagar antecipadamente pelo serviço, mas fica indignado quando a operadora toma os créditos não utilizados dentro do prazo. É um sentimento de perda, né? Afinal de contas, o crédito foi adquirido, nada mais justo que se use da forma como se bem entender. A decisão da Justiça Federal significa mais do que alívio ao bolso do assistente de saúde. É um sinal de respeito a direitos previstos em lei. É um direito do consumidor. É um bem adquirido, ele deve ser utilizado. O desembargador que relatou a matéria aqui no Tribunal Regional Federal da Primeira Região argumentou que as companhias de telefonia móvel praticam o que ele chamou de assalto à mão desarmada contra os clientes ao confiscar os créditos não utilizados. A decisão unânime da 5ª turma do TRF ainda pode ser contestada em tribunais superiores, mas até que haja uma decisão diferente de outra corte, a medida permanece em vigor e cabe à Anatel garantir que nenhum cliente tenha os créditos cassados. O desrespeito à ordem judicial será punido com multa de R$5.000 por dia. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome prorrogou o prazo para os gestores da Amazônia Legal confirmarem a adesão ao serviço de lanchas da assistência social. A confirmação deve ser feita até o dia 23 de agosto pelo site do Ministério do Desenvolvimento Social. A proposta do MDS é que os municípios utilizem as lanchas em busca de famílias que ainda não estão inseridas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Além disso, as embarcações vão possibilitar o transporte das equipes de assistência social em locais de difícil acesso, o que irá permitir a ampliação do atendimento às comunidades ribeirinhas.
Na região norte, 5 estados foram selecionados para receber o serviço. No Amazonas, 17 municípios poderão ser beneficiados. No Pará, 9. Em Roraima, 4 cidades. Em Tocantins, são 2 municípios. E no Amapá, apenas Pedra Branca do Amapari. A doação das embarcações deve beneficiar mais de 1.200.000 habitantes nesses municípios. A adesão ao serviço também garante o repasse de R$ 7.000 por mês para que as prefeituras realizem a manutenção das lanchas. Os parlamentares do Amazonas ainda confiam em uma decisão favorável do Supremo Tribunal Federal com relação ao setor de informática. A Procuradoria-Geral do Amazonas deve entrar com pedido de revisão da decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que negou liminar ao Amazonas para suspender incentivos concedidos pelo Estado de São Paulo à indústria de informática. A medida foi tomada sem autorização do CONFAZ, o Conselho de Política Fazendária. A bancada do Amazonas vai ao Supremo tentar sensibilizar os ministros, já que a questão será submetida ao plenário. Nós vamos agora, semana que vem, lá no Supremo, conversar com o ministro para explicar as razões, mostrar tudo para ele tentar convencê-lo dos nossos argumentos. E a partir daí ficar por conta da defesa da Zona Franca de Manaus. Os parlamentares apostam em uma decisão favorável do Supremo. Ela destoa já de uma opinião que é majoritária, né? Se não unânime, majoritária dentro do Supremo Tribunal Federal, quanto à ilegalidade dos incentivos concedidos pelos estados brasileiros sem a aquiescência do CONFAZ, né? Que é exatamente isso que o Estado de São Paulo faz. E o prazo para os selecionados no Sisutec fazerem a matrícula na instituição de ensino, que seria encerrado hoje, foi prorrogado para o próximo dia 20. A lista com o nome dos candidatos selecionados na primeira chamada do Sistema de Seleção da Educação Profissional está no site do programa. Um ótimo fim de semana para vocês e na segunda a gente volta a se encontrar. Rodrigo. Obrigado, Gabriela. Bom dia para você e para toda a nossa equipe aí em Brasília. Por ser uma região continental, a Amazônia tem na logística um dos seus maiores gargalos para o desenvolvimento, o que faz do custo Amazônia o maior desafio regional a ser superado. Na reportagem especial de hoje, vamos ver como estão as vias de transporte do escoamento da produção pelas estradas, aeroportos e rios amazônicos. Na Amazônia, são inúmeros os desafios. Para a área comercial, o maior gargalo vem na logística, essencial para a entrada e escoamento dos produtos. Um desafio que requer uma solução imediata. A logística precisa de um tratamento que envolva os vários estados da Amazônia brasileira e os países amazônicos, porque sem investimento conjunto, sem iniciativas e políticas, você não consegue resolver essa questão logística. A estrutura precária de logística na região causa ao Amazonas uma renúncia fiscal de pelo menos 4 bilhões de reais por ano em impostos, para incentivar a produção da indústria local. A Amazônia é muito peculiar, né? Nós temos hoje água, nós temos ar e nós temos terra. Então é muito bom discutir esse assunto com os empresários, com o governo, para que possamos encontrar o melhor caminho da logística, com isso diminuirmos os custos logísticos da Amazônia. Neste seminário, atores da Associação Panamazônia discutem os desafios logísticos na Amazônia Ocidental. O objetivo é promover a aproximação de instituições e participantes relevantes na área logística, de modo a ampliar o debate sobre como superar desafios comuns e propor ações coordenadas para toda a Amazônia. A Nova Amazônia ela deve ter mudança significativa nos próximos 20 anos por aí, e o nosso objetivo aqui é mostrar essas possíveis mudanças que vão ocorrer e também ajudar a preparar o Estado. Em Rondônia, de acordo com dados da Polícia Rodoviária Federal, cerca de 5.000 veículos trafegam por dia pelos 4.800 quilômetros de malha viária do Estado. Apesar da importância econômica, motoristas reclamam dos prejuízos e das péssimas condições de conservação das estradas. Eu uso muito essa estrada aí, né? Mas a Rondônia tá ruim. Todos os prejuízos, mola, pneu, você pensar, mercadoria, avaria de carga. Tem lugar que estão recapando, já estão fazendo remendo. Eu já estou com 2 anos trabalhando aqui e as estradas ela meio precária, viu? Ela tá meio complicada, a gente viajar, até a gente perdia muito tempo nas estradas através dos buracos, danificando o caminhão. Diminui seu tempo e o seu gasto é mais, né?
Se você vai gastar com combustível, que você tem que estar freando, gasta lona de freio e pneu. As condições é ruim. A autoridade afirma que BR-364 em breve será totalmente recuperada. As nossas rodovias hoje elas estavam muito ruins há uns anos atrás, mas esse ano está havendo uma recuperação. E está sendo feito, vai ser todo refeito a rodovia e vai estar sendo iniciado também a recuperação do trecho de Porto Velho até Vilhena totalmente. Então a gente vai ter rodovias em ótimo estado de conservação para os próximos anos. Embora as condições de tráfego não sejam favoráveis, a imprudência continua sendo a maior causa de mortes na BR. Ultrapassagem indevida, ultrapassagem curva em lombada, o excesso de velocidade e também a questão de não parar nos cruzamentos, principalmente nos cruzamentos semaforizados, principalmente envolvendo motocicletas também. Nós tivemos no primeiro semestre de 2013 1.203 acidentes, com 1.243 pessoas feridas e 63 mortos. Esses números parecem muito altos, só que em relação ao ano passado já houve uma redução muito boa. O DENIT já iniciou as obras de recuperação da BR-364. O primeiro lote contemplado é de Pimenta Bueno a Ji-Paraná. E até o final do ano espera-se concluir toda a rodovia. Vamos agora a Roraima saber como está a situação por lá. O estado de Roraima, localizado quase que totalmente acima da linha do Equador, é o ponto mais setentrional do Brasil, como ficou comprovado por expedição do Exército Brasileiro a partir do Monte Caburaí, ao Chuí. Essa posição privilegia, com as condições climáticas, a produção de grãos, superando outras regiões tradicionais de todo o país. Outro fator marcante é a proximidade com o Mar do Caribe, o que facilita o contato com a Europa e a América do Norte, para onde é escoada boa parte da produção agrícola do Brasil. A produção de banana, soja, arroz irrigado são os que se destacam aqui no estado, mas um fator tem prejudicado bastante o escoamento desses produtos: as rodovias e as condições das estradas. As BRs e as estradas interestaduais são por onde esses produtos são escoados. Procuramos a Secretaria de Infraestrutura para saber o que está sendo feito para melhorar as condições dessas vicinais, local por onde inicia o escoamento desses produtos. Mas quem nos recebe é o vice-governador do estado de Roraima, Chico Rodrigues. São 8.432 quilômetros de vicinais que nós temos no nosso estado. E nesse período de chuva, obviamente com esse inverno rigoroso que nós estamos passando, os trabalhos que estão sendo executados são basicamente os serviços emergenciais para dar trafegabilidade e facilitar, inclusive, a vida dos produtores. Nesse verão que começa agora no mês de setembro, nós deveremos fazer a recuperação de aproximadamente 1.000 quilômetros de estradas vicinais em todos os municípios. Roraima está interligada ao estado do Amazonas pela BR-174 no sentido sul, a 785 quilômetros, e pela BR-401 a 205 quilômetros, estabelece a ligação com Bonfim, fronteira com a República Cooperativista da Guiana. Os principais rios, Uraricoera, Tacutu e Branco, pertencem à bacia amazônica e têm 204.640 quilômetros quadrados de extensão, mas são considerados de baixa navegação. Por isso, as rodovias ainda é o caminho mais curto para exportação desses produtos. No Amapá, só existem 2 meios de transportes para deslocamento a outros estados: avião ou barco. Quem puder pagar um pouco mais pode viajar de avião, pagando o valor em média na chamada tarifa cheia de até R$ 1.200 para a capital do Pará, por exemplo. Já de barco, esse valor é reduzido em quase 1/3, dependendo do conforto desejado. Se for de camarote, pode pagar em média R$ 450 para 4 pessoas. E de rede, o valor cai para R$ 150 por pessoa. A procura é grande, principalmente nesta época de férias. Em relação ao ano passado, esse ano está um pouco mais devagar do que o ano passado. Em média, quantas passagens o senhor chega a vender por dia? Mais ou menos a gente vende umas 40 a 50 passagens por dia. Para a Capitania dos Portos, a grande procura pela viagem marítima faz com que a fiscalização nas embarcações sejam intensificadas.
E agora, no período das férias, em que é previsto uma maior quantidade de pessoas se dirigindo a outras localidades pelos nossos rios, nós manteremos também uma segunda equipe para acompanhar esse movimento nos principais portos de Macapá e Santana. Em algumas embarcações, a situação é precária mesmo. Falta de documentação e de coletes salva-vidas suficientes é uma constante. E para evitar maiores transtornos, o viajante que se sentir prejudicado de alguma maneira, basta procurar a sede da Capitania dos Portos e denunciar. A Capitania dos Portos ela tem uma atenção especial à presença de coletes salva-vidas nas embarcações em quantidade igual à quantidade de passageiros, mais 10%, e a documentação da tripulação e também a documentação da embarcação. Veja a seguir. Ministro da Defesa Celso Amorim se reúne com autoridades de 10 países para implementar uma identidade de defesa para a América do Sul. Nós voltamos já já.